José Roque da Silva, mas a gente chama ele de Roque só. Tudo bom, Roque? Tudo ótimo, excelente. Roque, o tema de hoje é um tema um pouco polêmico. O tema de hoje é sobre política. Um Brasil sem corrupção é possível? Qual que é a opinião do Steady sobre isso? E, e assim, primeiramente, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Não está aqui no nosso script, né? Não foi estruturado isso, mas eu queria te perguntar. O que deu na sua cabeça de você aceitar de você aceitar esse convite de participar dessa live aqui comigo, cara? Tá, inicialmente eu me senti honrado por poder participar, né? Um convite para poder falar sobre esse tema, né? E vindo de você, para mim é muito honroso, né? Eu me senti privilegiado. E é sempre bom a gente fazer um bate-papo, né? E externar aquilo que a gente pensa a partir da nossa visão, né? Sobre um contexto que é muito importante, né? E é muito comum, infelizmente, né? Sim. No nosso país. É, eu pensei, né? Inclusive algumas pessoas talvez vão perguntar, porque, por exemplo, eu falo de desenvolvimento pessoal. E aí eu estou Sim, trazendo aqui um tema completamente diferente, que no caso é política, que é um assunto que normalmente eu não abordo. Mas sim, eu trouxe esse tema como uma forma de certa forma, educar a pessoa relacionada a esse tema, porque às vezes eu acho que a pessoa não entende, às vezes, é, todo esse contexto que envolve a política. Então, acho que também é um objetivo de trazer um certo conhecimento para as pessoas que às vezes não entendem muito bem esse contexto. sim, compreendi. Mas, ô, Roque, a primeira pergunta que eu queria te fazer é para as pessoas que não te conhecem, né? Mesmo que a pessoa não esteja assistindo a live agora ao vivo com a gente, a pessoa vai ter a oportunidade de assistir a gravação depois lá no meu canal do YouTube. Mas, para as pessoas que não te conhecem, quem que é o Roque? Né? Eu conheço o Roque, mas quem não conhece o Rock? Quem é o Rock? Uma pergunta de autoconhecimento. De forma bem simples, eu posso dizer que eu sou tudo aquilo que você consegue observar. Mas o Rock é uma pessoa que tem muitos sonhos, muita vontade de viver, de construir, de conquistar, né? E eu costumo dizer que o rock é mais um na multidão. Mas, propriamente dito, sou um profissional, né, do direito, um aplicador do direito, né? Sou um advogado, mas já trabalhei, já exerci várias outras funções, já trabalhei em inúmeras outras atividades. Mas no momento, né, sou advogado, trabalho muito na área criminal e área civil, mas a área criminal ela é preponderante e sou um cidadão solidário à nossa sociedade. Só uma perguntinha, complementando isso que você está falando, por que você quis fazer direito? Né? Ou não quis fazer algum outro tipo de faculdade? Eu sei que agora você está fazendo psicologia, né? Mas por que você quis entrar no direito? O que te chamava a atenção assim? Tá, por que direito? Inicialmente, devido ao meu histórico de vida, Sim. eu sempre me vi assim pouco protegido ou com poucos recursos para poder me defender, para poder externar as minhas ideias e poder contra-argumentar. Eu sempre fui muito questionador. Minha mãe sempre disse que desde criança eu era muito questionador. Nunca fui muito de aceitar as imposições, que é uma coisa comum na nossa sociedade. Até por a gente conseguir manter uma harmonia social. E durante um tempo, acredito que quando eu iniciei na mecânica automotiva, durante 10 anos eu trabalhei como reparador automotivo, eu lembro que em uma conversa com um irmão meu, o mais velho,
eu perguntei para ele assim, qual é o profissional, qual é a pessoa que, qualquer problema que aparecer, que surgir, ele tem condições de resolver. E aí ele falou, aí eu falei para ele, será que é o engenheiro? Será que é o médico? Será que é o juiz? E aí a gente acabou observando que todas as outras atividades, todos os outros profissionais desenvolvem funções, né, assumem cargos, mas que em um momento da vida pode se deparar com um problema em que ele não tenha condições de resolver. E aí, quem ele vai procurar? Ele vai procurar o advogado. E aí eu pensei, é, é o advogado que eu quero ser. E aí fui estudar o direito. O direito dá a oportunidade de a gente conhecer um pouco mais e de forma melhor a vida e compreender melhor o outro a partir do momento que a gente começa a dedicar um pouco mais às regras da sociedade, né? E a sociedade, ainda que seja uma sociedade conjugal, uma sociedade de trabalho, toda a sociedade, composta, né, evidentemente, por mais de um indivíduo, ela, por natureza, né, da sua complexidade ou da sua simplicidade, terá conflitos, né? Haja vista que o ser humano é um ser ímpar, né? Na sua individualidade, tem características próprias. Então, ele acaba se divergindo, às vezes, consigo mesmo. E para dirimir esses conflitos, é necessário, né, a justiça, o judiciário, né? E o curso de direito, né, a advocacia propriamente dita, é que traz o profissional habilitado, né, em tese, com condições e capacitações para poder ajudar aí, né, a dirimir esse conflito. E o direito, ele, para quem gosta, né, ele oportuniza condições para que a pessoa possa contra-argumentar. Né? E isso eu acho muito bacana. A contra-argumentação. Total, Rock. Você está há quantos anos no campo de batalha? Como advogado? Desde 2010. 10 anos, Desde hein? 2010. A minha carteira ela é de janeiro de 2011, mas eu recebi a carteira provisória em 14 de dezembro de 2010. Foi no mesmo dia que eu peguei o meu certificado de técnico de saúde e segurança do trabalho. E após eu terminar a graduação, eu fiz 2 pós-graduações e fiz um curso técnico. Tinha vontade de ostentar o título de técnico. Rapaz. Aqui, vamos então entrar agora um pouquinho mais a fundo no tema, que é política. Sim. Rock, o que é política para você? Do seu ponto de vista, de uma forma assim, digamos assim, um pouco mais simples, o que seria política para as pessoas que estão nos Tá. assistindo? Política, de forma simples, é o poder do povo que é colocado à mão de representantes, né? E é a forma com que nós vivemos para melhorar a nossa sociedade. Política é algo que fazemos a todo instante e todos os dias. É nós outorgar poderes para que alguns, né, venham administrar, né, o que é público. Mas a política, de forma simples, com o outro, você conviver bem, você estar interagindo com o outro para o bem comum. Total. Política também pode ser como é que eu posso dizer, uma construção de regras para um melhor convívio social ou não? Porque muitas vezes Sim. a gente escuta política, por exemplo, empresas que utilizam assim política de privacidade ou alguma coisa do tipo. Isso tem alguma relação? Sim. A política pode ser também considerada uma filosofia de vida, ou um modo diferente de viver, ou um estilo próprio, tanto no mundo organizacional, na empresa, ou no setor público, ou até mesmo
dentro de uma empresa pequena, ou uma pessoa, na sua individualidade, adotar determinada política, que a gente estaria associando mais a uma metodologia, né? A uma forma de proceder, ou de agir ou interagir em sociedade. Por exemplo, a política, a empresa que trabalha com a política mais voltada para a preservação do meio ambiente, ou a política para a conservação, né, do meio ambiente, né? Tem a preservação e a conservação, que às vezes, né, pode parecer a mesma coisa, mas são coisas distintas, né? Preservar é você, de certa forma, nem tocar. E conservar, você já vai interagir para poder estar utilizando, né? Mas mantendo as características ali próximas das originais. A preservação seria abster-se de intervir. E corrupção? Para você, o que seria corrupção? Eu vou depois falar minha opinião sobre corrupção, mas para você, o que seria corrupção? Tá. Corrupção, no seu sentido denotativo, a corrupção é o apodrecimento, né, de algo. É fugir das características naturais e originais de forma a apodrecer ou de forma a se corromper, né? Se nós trouxermos para o cenário político, né, nós vamos observar aí o que muito se fala, né, que ocorre, né, no nosso país, não só no nosso país, mas que ocorre no mundo da política, né, do poder público, onde, para obter vantagem ou para poder dar vantagem a uns, em detrimento do objetivo comum ou coletivo, algumas pessoas têm desvio de conduta ou desvio de finalidade da função ou cargo, ou do objetivo previamente traçado para um benefício coletivo, né, comum. Vou fazer um exemplo aqui muito simples. Num processo de licitação, onde se está comprando, vou falar aí voltado para o que nós estamos vivenciando no momento, né? Quando um Sim. governo, seja municipal, estadual, né, ele, para aquisição de proteção individual, né, como máscaras, ele se deixa, né, corromper, ou seja, desvia-se a finalidade e acaba adquirindo aquilo por um preço Menor? acima do Ah, que é sim. o valor de mercado, né? E isso para divulgação. Quando, na verdade, ele adquiriu por um preço muito menor e parte desse valor, né, que foi pago lá, ele é desviado para outras finalidades. De forma simples e assim, mais didática. O Ok, só complementando também o que você está falando, é que política não, corrupção, também no meu ponto de vista tende a ser um pouco de falta de clareza dos seus valores, entendeu? Quando a pessoa ela não tem clareza dos valores dela, que é integridade, que é responsabilidade, que é honestidade, e ela não tem clareza desses valores, são valores que às vezes ela não acredita que são incorruptíveis, ela vai tender a seguir um caminho que não é basicamente saudável. E faz total sentido isso que você falou de uma forma digamos assim, mais sofisticada do que você falou. Está relacionado também com o autoconhecimento da pessoa. Mas agora a gente vai entrar em um outro ponto, que é o seguinte, que é autorresponsabilidade. Você já ouviu essa palavra? Eu comentei com você, você chegou a entrar a fundo sobre isso? Olha, é algo que, com certeza, irá fazer a diferença na vida de quem atina para isso e se coloca nesses moldes, né? É muito comum no dia a dia haver, de certa forma, uma transferência de responsabilidades em relação ao sucesso ou não, né?
A autorresponsabilidade é a pessoa se responsabilizar pelo fracasso, pelo sucesso, no sentido de buscar para si o porquê dos resultados, negativos ou positivos, ou menos positivo, né, ou mais positivos. Tem um livro muito bom, cara, inclusive até te recomendo, é o livro O Poder da Autorresponsabilidade, que é um livro do Paulo Vieira. Já ouviu falar desse livro? Ainda não. É um livro muito bom, um livro bem curtinho. É, E o que que ensina dentro desse livro? A gente fala bastante aqui de autorresponsabilidade, né? Onde o primeiro passo para tudo é a pessoa ter autorresponsabilidade, que significa a pessoa ela não culpar fatores externos, culpar o mundo, culpar as outras pessoas pelo que acontece com ela. Porque quando a gente vive um cenário político, cara, basicamente, a gente vai tender a culpar o político, o governador, algo do tipo. Então, acontece às vezes um pouco de falta de autorresponsabilidade da parte de algumas pessoas sobre essa questão política, mas não só sobre política, mas o foco aqui é política, e que acaba que a pessoa ela procura jogar a responsabilidade da vida dela, dos resultados que às vezes ela não tem na vida dela pessoal, ela procura jogar, às vezes, a culpa na economia, na política, no governo, na sociedade, sobre o que acontece com ela. Em outras palavras, ela cria uma certa expectativa com o outro, sabe? É mais ou menos assim, o outro vai resolver o meu problema. Vai resolver o meu problema que é interno. Isso faz algum sentido para vocês que eu tô falando? Sim, total. Eu acho que isso é um pouco devido à cultura de nós não sermos educados para nos desenvolver, né, como profissional ou como pessoa, né? É, é muito comum a gente perceber, às vezes, o pouco desenvolvimento das pessoas e eu observo isso mais na minha vida pessoal, justamente por criar expectativas em terceiros e deixar um pouco de focar em mim mesmo. E isso acaba por não obtermos os resultados esperados, né? Ou por omissão, ou por falta de direcionamento. E eu te digo uma coisa, a pessoa que procura jogar a responsabilidade da vida dela, não tem autorresponsabilidade, essa pessoa, a chance do fracasso é maior do que para uma outra pessoa. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que eu me vitimizo perante as situações, perante as constâncias da vida, e eu não trago a responsabilidade sobre o que eu quero para minha vida, eu sempre jogo a responsabilidade para cima do outro, a minha chance de ter sucesso é menor. Porque quando eu faço isso, eu vou tender a ser vítima. E o que a vítima faz? A vítima não faz nada. A vítima ela é o efeito da causa de outras pessoas. A vítima ela não é causa, a vítima ela simplesmente é um efeito. E a vítima ela só fica esperando as coisas acontecerem. Mas agora, uma pessoa que tem autorresponsabilidade, ela tende a ser mais proativa. Ela toma a responsabilidade da vida dela, ela entende que na vida dela é ela que faz acontecer. Que se tem um problema, eu vou lá e eu resolvo. Vou procurar a solução para esse problema. E se esse problema não tem solução, pode ser que a solução é realmente eu ter que conviver com esse problema. Mas eu acho que quando a gente gera expectativa em cima do outro, seja um político, seja um governador, seja alguém externamente, a chance da gente se frustrar vai tender a ser maior do que quando a gente gera expectativas com nós mesmos. Eu falo às vezes da pessoa alcançar o objetivo, né? Eu falo com a pessoa sobre como ela pode alcançar um objetivo. Definir um objetivo, definir meta, ok. E eu falo que para ela não definir metas muito longas,
mas também não define metas muito curtas. Por quê? Porque se ela definir metas muito longas, ela vai tender a procrastinar, Rock. Ela vai tender a, não, já que eu tenho muito tempo, eu vou deixar para depois. Mas assim também, como se a pessoa ela define um tempo muito curto para alcançar o objetivo, cumprir aquela meta, ela vai tender, às vezes, não alcançar aquele objetivo. E aí ela vai tender a se frustrar. E aí vira um, digamos assim, um ciclo vicioso. Relacionado agora a questão de economia. Para você, como é que está a situação econômica? Você tem conhecimento disso? Você diz no sentido global, no sentido pessoal, no sentido... Em qual sentido? Bom, você pode, se você quiser, você pode dar uma pincelada em um pouco de cada um. Tá. Pelo que a gente acompanha, né, o cenário mundial, toda situação atípica, ela tende a desestabilizar a economia, né? Porque o ser humano, né, ele tem medo de perder aquilo que ele conquistou, né? E o mundo é um mundo capitalista, né? Essa situação que nós passamos atualmente, ela gerou uma instabilidade mundial, né? E os recursos acabaram sendo objeto de cobiça por aqueles que já os têm, mantê-lo com mais cuidado. E os que tinham menos, buscar essa conquista. A gente percebe que nas coisas mais simples houve alteração de valores, né, para aquisição, às vezes, de bens até essenciais, né, e criou uma certa instabilidade, né, no mundo todo, né, nos governos, e de forma mais próxima a gente, sim, a gente percebe, sim, um certo receio das pessoas em continuar com as suas atividades, às vezes até necessárias, né? E houve assim um desvio ou uma mudança, né, nos objetivos e até mesmo na prioridade, né, de atender necessidades mais básicas, justamente por haver essa instabilidade aí na economia local, economia, né, na micro e macro região, né, e acaba sendo uma reação em cadeia. Esse problema mundial, ele trouxe aí um certo desequilíbrio, né? E a gente acredita que a economia precisará de um bom tempo para ela poder voltar à sua estabilidade anterior, ou falar assim, antes pandemia Covid-19. Para você, o que você acredita que... Primeiro vamos falar da pandemia. Quando você acha que a pandemia vai acabar? Para você, a sua previsão. Que muita gente, lógico, a gente acredita que é algo gradativo, mas quando que você acha assim, que se preocupar mais com essa questão de coronavírus? Para você. Tá? A forma com que ela surgiu, a pandemia, ela, assim, fazendo uma análise breve, né, rápida, ela parece ser algo que não vai acabar, que ela irá permanecer. Nós teremos que aprender a conviver com esse novo vírus, né, o coronavírus, o Covid-19. Nós teremos que aprender a conviver com ele como aprendemos a conviver com outros vírus, né? Eu acredito que
a circunstância atual, a forma com que nós estamos vivendo hoje, ela voltará a uma certa estabilidade, acredito que lá para o final de 2021, 2022, nós talvez teremos ainda um resquício dela. Falo isso porque hoje à tarde tive a oportunidade de participar de um evento junto com uma autoridade municipal. E a perspectiva, né, dessa autoridade, que tem uma proximidade maior, né, vivencia de forma mais presencial as medidas adotadas para o controle, a prevenção, né, do Covid-19, é essa perspectiva de que o frio, né, o inverno de 2021 ainda será um momento de muita cautela para lidar com o Covid-19. Então, acredito que princípio de 2022 seria aí, talvez, A previsão. Assim, é a previsão para poder a gente ficar mais acostumado com o Covid-19. Penso que acabar definitivo, não, mas acredito que 2022. Até porque é algo novo e pelo, né, vou falar assim, do surgimento, que foi final de 2019, até o meio desse ano, ainda se vê muita instabilidade e pouco conhecimento efetivo e eficiente em relação a esse momento, vírus. né, esse vírus, a gente vê que há a perspectiva de 2022 ainda ser algo muito real. Olha, eu sei que para poder fazer uma vacina é algo que demanda bastante tempo, né? Tem que fazer muitas Sim. pesquisas e vários testes. Mas você acha que, assim, é lógico que os cientistas estão trabalhando a todo vapor para a vacina sair o mais rápido possível, fazendo testes e experimentos com ratos. Mas você acha que a previsão para o final desse ano ou ano que vem sair uma vacina para poder para resolver essa questão do coronavírus, você acha que pode acontecer? Ou não? Olha, Na sua perspectiva? eu acredito que, havendo vontade política, né, vontade dos poderes políticos, dos governos, talvez 3 meses seria o suficiente para poder desenvolver, né, para poder controlar, se não eliminar o coronavírus. Contudo, há que se observar o surgimento, né, o porquê que ele surgiu. Né? Porque, às vezes, foi uma estratégia de modificar alguns comportamentos no mundo. Penso que essa situação ela foi criada devido a uma insatisfação, né? Como ela surgiu, né, num país asiático, se nós observarmos, no final do ano passado, houve um certo descontentamento, né, da China em relação aos Estados Unidos por causa da barreira comercial, né? E aí, justamente na China, é que surge, né, esse coronavírus, e a gente observa que ele não infectou toda a China, né, infectou só parte da China, e depois foi distribuído, de certa forma, né, distribuído aqui é só força de expressão, né, para o mundo Sim. todo, de forma a criar uma instabilidade e demonstrar, né, o ser humano ele é vaidoso, demonstrar para o mundo, né, e para o outro país que a barreira comercial ela até trouxe desconforto para eles, mas eles também têm poder, né, para poder trazer desequilíbrio para o mundo. Né? E a gente vê que um dos países que mais sofreram com o Covid-19 foi exatamente os Estados Unidos. Salvo meu engano, é o país que mais teve baixa, né? Vou usar aqui um termo que é usado na guerra, né? A gente vê que é uma guerra isso aí. O país que mais
registrou baixas, ou baixa, foi os Estados Unidos, né? Você quer dizer o país que foi menos conectado que separado de coronavírus? É isso que você está querendo dizer? Eu quero dizer que Foi os menos Estados infectado? Unidos foi o país que barrou, né, criou uma barreira comercial em relação à China no Ah, sim, final de 2019. E exatamente na sim. China que surgiu o novo coronavírus. E o país que foi mais atingido foi os Estados Unidos. Não parece que os dois países estão aí numa queda de braço, né? A China é um país onde hoje concentra aí grande parte da indústria norte-americana, né? No sentido de unidades físicas, né? Onde se produz grande parte dos produtos norte-americanos, né? A produção em larga escala é na China, né? Rock, é, última pergunta agora, para a gente poder encerrar. Sim. Um Brasil sem corrupção, ele é possível? Eu sei que é uma pergunta complexa, mas eu gostaria da sua opinião sobre isso. E se sim, se for possível, o que deveria ser feito para mudar? Que é a pergunta que. Um Brasil sem corrupção é possível? Se nós partirmos do. Sim, se nós analisarmos desde o descobrimento do Brasil, que nos é trazido pela história, não. Né? Nós temos conhecimentos, né? Conhecimento de que o Brasil ele Todo passado, né? iniciou, né? Ele iniciou, né? A sua descoberta, o seu desenvolvimento, já com alguns comportamentos, né? Deturpados. Né? Então, um Brasil sem corrupção é possível. Se nós tivermos e trabalharmos a nossa consciência no sentido da autorresponsabilidade, que sim, é possível um Brasil menos corrupto ou com baixo índice de corrupção, a partir do momento que nós todos, né, na individualidade de cada um e no nosso trabalhar coletivo, sermos éticos no sentido de agir com ética, né? Não sermos éticos, mas termos ética no nosso dia a dia e trabalhar de forma menos corruptível, né? De forma mais responsável e buscando cada um de nós no nosso contribuir, no nosso viver, né, na sociedade, estarmos mais próximos daquilo que é real e que pode beneficiar o outro, sem deixar que o desejo da vantagem, né, ele venha sobrepor o interesse comum e o interesse geral. Então, praticamente teria que haver uma mudança, não micro, né? Mas uma mudança bem macro. Sim, na prática, né, do individualismo, mas no conjunto, porque nós estamos falando de uma grande sociedade, né, de uma grande nação, né, e nós não somos, né, aquela famosa frase, nós não somos ilhas, né, nós estamos o tempo todo dependendo do outro, né, interagindo com o Sim. outro, né, nós somos interligados Né? Nós vivemos em sociedade, né? em Então, a gente... sociedade. Rock, para a gente poder fechar o episódio de Sim, hoje aqui, vamos para o bate-bola jogo rápido. Simples. sim, sim. Eu faço uma pergunta para você, você faz uma pergunta para mim, e aí a gente encerra o episódio de hoje. Pode ser? Perfeito. Bom, vou fazer a pergunta para você agora. É... Então, cara, você é uma pessoa que estuda bastante, né? Você já comentou comigo algumas vezes que você sempre
que você, por exemplo, agora está fazendo a sua segunda graduação, é isso? A primeira foi direito, né? Agora é psicologia. Isso. Eu estou matriculado em mais uma pela UFJF, estou estudando e tenho duas faculdades trancadas. Pretendo retorná-las no ano que vem. Então, além dos outros cursos técnicos que você tem, as outras formações que você tem. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: a pergunta é por quê? Tudo isso? Qual que é a sua intenção ao fazer tudo isso? Essa é a pergunta que fica. Aqui a gente fala bastante de intenção, da pessoa entender por que Sim. faz as coisas, só para a gente poder conseguir pegar um insight de você. Tá. Eu penso que estudar é uma forma de viver e viver mais. Tanto porque a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida e é uma oportunidade também de nós podermos contribuirmos mais, né? E uma forma também de facilitar obter conhecimento. Como se fosse no desenvolvimento de um músculo, né? Trabalhar mais do músculo vai trazer um desenvolvimento melhor e maior dele. Isso é forma de desenvolver a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de construir, a nossa capacidade de interagir com o outro. Eu costumo dizer que, se eu ganhar na loteria, terminar a vida Hum, estudando. achei que você ia falar que você ia dividir com a gente, né? Vou dividir através do conhecimento adquirido. Total. Mas respondeu minha pergunta. Agora você pode fazer uma pergunta para mim. O que levou você a me convidar para participar dessa live? Bom, cara, se eu. Bom, você é uma pessoa que eu sempre conversei assim lá no curso. Uma pessoa que sempre pareceu ser uma pessoa muito inteligente, assim. Na verdade, não só pareceu, é muito inteligente. E, e você é uma pessoa que tem conhecimento sobre assuntos diversificados. E eu acho que é bastante relevante trazer alguém do direito para poder falar sobre esse assunto como política e economia. Participar. E também você digamos assim, um advogado, um dos poucos advogados que eu conheço que mais assim humilde, mais simples e tal, tem essa vontade também de ajudar as pessoas. Basicamente foi isso que me motivou a te convidar para você poder participar da live. Eu Respondi sua agradeço pela pergunta? bondade. Rock, Rock, obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada. Acho que você está no escritório agora, né? Sim, sim. Então, sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, mas no momento em que eu fiz o convite, você aceitou na hora e basicamente você falou, vou lá e depois que a gente começou a conversar sobre o dia, sobre a data e tudo mais, mas você aceitou de primeira. Valorizo muito isso, obrigado e a gente se vê por aí. Eu é que agradeço pela oportunidade, pelo convite, pelo privilégio de poder participar. E espero, ainda que não tenha atendido a expectativa, mas também não tenha decepcionado. Rock, Oi. será que você pode repetir? É que acabou travando. Sim, claro. Eu disse que agradeço a oportunidade, tá? Para mim foi um privilégio poder participar e disse o seguinte: se eu não atendi a expectativa, eu espero não ter também decepcionado. Não, decepciona não, cara. Que isso, atendeu. Melhor, superou as expectativas, né? Aqui, obrigado.
E a gente se vê em breve aí, né? Por aí na vida e tal. Pessoal, esse foi o episódio de hoje aqui da Study Just Talk. Se você quiser é, receber mais conteúdo, áudios lives que eu faço sozinho também, a gente tem um grupo no Telegram chamado Study Just Mind. Nesse grupo eu compartilho com você estratégias e técnicas de viver em alta performance e se melhorar como pessoa. Lá em breve vai sair, se você que está chegando agora, ou se você não assistiu às outras lives que eu fiz com outros convidados, vai lá no meu canal do YouTube, youtube.com/vitorcoach, vai lá na playlist do Strategy Talk e você pode assistir todas as gravações em primeira mão. Obrigado para você que ficou comigo até agora, gratidão Rock e até o próximo episódio.